Bom, pessoal, vamos então continuar aqui com a criação do nosso layout da tela de cadastro. Então, já montamos aqui a parte inicial, né, que é onde a gente vai inserir a imagem que a gente vai cadastrar do jogo, né? Agora a gente precisa inserir esses outros campos aqui, tá? Então o nome do jogo, a produtora. Aqui no nome do jogo a gente vai utilizar o Text Input Layout, né, que é para a gente poder ter esse efeito aqui e também poder economizar espaço na nossa tela. Tanto para o nome do jogo quanto aqui para a produtora a gente vai utilizar essa ferramenta, esse componente. Aqui em console a gente vai carregar um spinner, né, uma lista, para a gente poder selecionar os jogos que a gente, na verdade o console, né, no qual esse jogo roda, né, o console que a gente possui. Inicialmente esse spinner a gente vai colocar uma lista fixa, mas depois a gente vai construir também um banco de dados para ele e depois a gente puxa essa lista também de um banco de dados. Mas por enquanto a gente vai deixar uma lista estática, tá? E aqui a gente tem a nota do jogo, que é onde a gente vai definir a pontuação que a gente determina para esse jogo, tá bom? De 0 a 5. E também vamos ter um checkbox indicando se a gente já zerou ou não esse jogo, tá bom, pessoal? Então, se não zeramos ainda, fica aqui desmarcado. Se a gente terminou o jogo, a gente vai zerar. Esse conteúdo aqui, né, esses campos, a gente vai inserir dentro de um constraint layout, tá? Então, depois desse relative layout, que é a nossa, vamos dizer assim, o nosso cabeçalho aqui do nosso cadastro, né, eu vou inserir aqui um novo constraint layout. Vou definir que esse constraint layout ele vai ter a largura de match parent, para ele ser da largura da nossa activity, e vou definir que a largura dele vai ser wrap content, tá bom? Ele vai ter o tamanho do seu conteúdo. Então, conforme o conteúdo for sendo inserido, ele também vai se expandindo para se adequar a esse conteúdo. Bom, aqui ele fica reclamando, né? Porque como ele está sendo colocado dentro de um gerenciador de layout constraint, então a gente também tem que definir pelo menos aqui dois lados, né? Para que ele fique ancorado aos componentes aqui da tela. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar, né, que esse constraint layout ele vai ficar alinhado no topo em relação à parte de baixo do nosso relative layout. Então nós dissemos aqui, né, que a parte de cima do nosso constraint layout, então a parte de cima, ela vai ficar alinhada com a parte de baixo do nosso relative layout, que é esse aqui. Então ele já fez o alinhamento correto ali, né? Bom, agora a gente vai começar a inserir então os componentes. O que a gente precisa aqui? A gente precisa colocar esse componente chamado Text Input Layout, tá, pessoal? Então a gente vai precisar utilizar, né, uma view que se chama Text Input Layout e dentro dela a gente vai colocar o Edit Text, tá bom? Então esse Text Input Layout ele serve para a gente poder aumentar, vamos dizer assim, né, as propriedades de um Edit Text. A gente consegue colocar mais recursos para ele, tá bom? O Text Input Layout ele está disponível aqui para a gente, pessoal, porque a gente fez aqui no nosso Gradle o import do material, tá? Dessa biblioteca aqui. Então, se você não tiver essa biblioteca, o Text Input Layout ele não vai estar disponível no desenvolvimento da sua aplicação aí, do seu layout, tá? Então, como a gente já tem, né, isso já veio de outra aula, a gente vai poder utilizar ele aqui. Então, vou usar aqui, ó, o Text Input Layout. Cuidado, tem o Text Input Edit Text, né, mas o que a gente quer é o Text Input Layout, tá bom? Vamos definir aqui, né, que a largura dele vai ser match parent e a altura vai ser wrap content, tá bom? E vamos fechar esse componente. Prontinho, então agora a gente vai começar a inserir os componentes aqui, tá? Bom, precisamos alinhar o componente, né, essa view, o Text Input Layout. Então a gente quer que ela fique, a parte de cima dela fique alinhada com a parte de cima do componente Py, que é o nosso constraint layout aqui, né? Então a gente vai dizer o seguinte aqui, ó, vou escrever top. Então a gente quer que a parte de cima fique alinhado com a parte de cima do componente Py, tá bom? E também vamos dizer o seguinte, a gente quer que o left fique alinhado com o left do componente Py e o right fique alinhado com o right do componente Py. Bom, desse modo, a largura aqui, né, o width, a gente pode também utilizar aqui um 0dp, porque com esse posicionamento left e right, ele já faz com que o componente fique do tamanho do componente Py, tá bom? Uma outra coisa
para esse constraint layout aqui, a gente vai utilizar também um padding, que é para que ele tenha um espaço interno, né? Vamos usar aqui 16dp, para que os componentes que a gente colocar dentro desse constraint layout não fiquem encostando nas bordas, né? Para que a gente tenha um espaço ali entre o componente e a tela do telefone, tá? Bom, dentro desse text input layout, a gente vai colocar um edit text, né? Então a gente vai colocar um edit text. A largura desse edit text vai ser match parent, a largura vai ser wrap content. A gente vai finalizar ele aqui e a gente vai definir aqui algumas características para ele, né? Então, por exemplo, vamos definir aqui um hint. A gente vai colocar aqui, né, o nome do jogo. Legal. O que mais que a gente precisa colocar? Vou definir também um input type para ele, que é legal, né, porque facilita ali quando o usuário clica dentro do edit text, ele já monta o teclado, né, o teclado virtual ali do telefone, de acordo com o tipo de entrada que você vai fazer. Nesse caso aqui, a gente vai usar esse text cap words, que cada palavra vai começar com uma letra maiúscula, tá bom? Então isso aqui facilita bastante para o usuário. E a gente vai dar um nome para esse edit text também, a gente vai chamar de edit. id vai ser o edit text nome do jogo, tá bom? Então esse vai ser o nome aqui do nosso edit text. Uma outra coisa, esse text input layout também vamos dar um nome para ele. Então a gente vai chamar ele aqui, né, de text input layout nome do jogo, tá bom? Nome do jogo. Legal. Então a gente já definiu aqui o nosso primeiro text input layout e o seu conteúdo. Bom, se a gente olhar aqui no nosso layout desejado, a gente tem um outro text input layout aqui com edit text, né? Então a gente vai simplesmente pegar esse text input layout, vamos dar um Ctrl C nele e vamos colar aqui embaixo, né? Ele vai ficar exatamente em cima do outro, então até a gente tem a impressão que só tem um, né? Mas vamos mudar aqui, ó. Então aqui em vez de nome vai ser produtora do jogo, né? Aqui a mesma coisa, em vez de text nome do jogo vai ser text produtora do jogo. E a gente vai fazer o alinhamento dele aqui também. Então, na verdade, olha, esse text input layout, que a gente vai dar vamos colocar um text aqui para ele também, né? Que vai ser a produtora do jogo. Agora a gente consegue ver aqui realmente que eles estão sobrepostos, né? O que a gente vai fazer? A gente quer que esse text input layout ele fique abaixo do nome do jogo, né? Então aqui, olha, a gente vai trocar isso aqui. Então o top, na verdade, não vai ficar em relação ao top do componente Py. Ele vai ficar em relação à parte de baixo, né? De qual componente? Do text input layout nome do jogo, né? Então prontinho, ó, ele já foi movimentado para cá. Então a parte de cima desse text input layout ele vai ficar alinhado com a parte inferior, né, do nome do jogo ali, do outro componente, tá bom? Legal. Uma outra coisa, pessoal, as palavras, né, que a gente vai utilizar aqui, as frases, né, não é legal a gente escrever dessa forma aqui, né? Posteriormente, a gente pode querer internacionalizar a nossa aplicação. Então, por exemplo, se o celular estiver com o idioma inglês, a gente gostaria que essas palavras, essas frases aparecessem em inglês. Se você mudar o idioma para o francês, por exemplo, você gostaria que o texto das frases, né, as palavras, elas fossem em francês. Então, se você escrever diretamente aqui dessa forma, você não vai conseguir com facilidade internacionalizar a sua aplicação. Então, o que é legal? A gente tem aqui no Resources, né, a gente tem aqui o Values e a gente tem aqui as Strings. Então, é legal você criar uma string para cada palavra, para cada frase que você vai usar na sua aplicação. Posteriormente, a gente vai internacionalizar essa aplicação. Então, se a gente não fizer dessa forma agora, a gente não vai conseguir. Então, o que a gente vai fazer para facilitar aqui? Então, por exemplo, aqui onde a gente colocou o nome do jogo, que está aqui nesse edit text, né? Eu vou só posicionar o cursor em cima dele e vou dar um Alt Enter. Ele já vai sugerir para a gente ali, ó, Extract String Resource. Então, eu vou dar um Enter, ele vai pedir para mim qual vai ser o nome do recurso. Então, ele está sugerindo aqui, ó, nome underscore do underscore jogo. E aí, o valor, né, ó, que é a frase que a gente precisa.
eu vou deixar esse mesmo. E qual é o nome do arquivo que ele vai ser carregado, que é lá naquele arquivo strings.xml que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou dar um OK. Se a gente voltar lá no strings.xml de novo, olha só o que ele fez. Ó. Ele criou para a gente mais uma entrada string, chamou essa string de nome do jogo e aqui tem o conteúdo dela, né, o valor referente a essa string aqui. E o que acontece? Agora, aqui no hint, por exemplo, né, ao invés de ele colocar aquela frase, a gente coloca aqui a referência para aquela string lá no arquivo strings.xml. Então, se por exemplo um dia, né, se eu tiver, vamos supor que eu tenha em várias partes da minha aplicação essa frase, nome do jogo, e um dia eu quiser trocar para uma outra frase, eu simplesmente venho aqui no strings.xml, mudo esse conteúdo e automaticamente toda a minha aplicação passa a utilizar a nova string. Então isso é muito melhor, né, do que você ficar utilizando aí, escrevendo o texto direto aqui no Edit Text, aqui direto no XML, está aqui no documento XML. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para a produtora do jogo, então clica nele, Alt Enter, Extract String, produtora do jogo, esse nome está bom, o conteúdo também, vou dar um OK e pronto, tá concluído isso daqui, tá bom? Então, pessoal, a gente concluiu aqui então, né, o Edit Text e usando o Text Input Layout, mais uma parte aqui do nosso layout de cadastro já está pronto, tá bom? Eu vou ficando por aqui e na próxima aula a gente vai finalizar, né, colocando aqui o nosso spinner, o rating bar e o checkbox, tá bom? Até lá, pessoal!